Eu vou fazer uma pergunta aqui para os senhores, eu quero que vocês participem. Qual era o problema dessa igreja? Que tipo de problema ela tinha? Que tipo de erro ela tinha? Vamos analisar? Coloca o texto lá todinho, Jorge. Só para eles verem aqui uma coisa. Não sou eu não, pastor Oziel. Coloca o texto lá. Aí, pode passar. O verso 2. Ser vigilante, confirma. Olha, confirma o restante. Depois vamos falar sobre isso. Que estão para morrer. Coitado, meu Deus. Ei, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de quem? Olhem para cá. Essa igreja, ela tinha problema de heresia? Não. Ela tinha um problema doutrinário? Não. Essa igreja, ela sofria perseguição? Não. Essa igreja, ela tinha alguma crise econômica? Não. Qual era o problema dessa igreja? Ela não tinha problema nenhum. Ela não tinha problema financeiro, ela não tinha problema de heresia, ela não tinha problema de doutrina, não. Mas qual era o problema dela? Sabe qual era o problema dessa igreja? Hein? As obras dela não eram perfeitas. O irmão acertou. Agora, por que essas obras dela não eram perfeitas? Deus não reconhecia. Por que Deus não reconhecia as obras dela? Se ela tinha obras, que obras eram essas que o Senhor disse que não eram perfeitas? Sabe qual era o problema? É que essa igreja perdeu a espiritualidade. E obras na igreja sem espiritualidade para Deus, elas não valem nada. Lá vai, agora para tu aguentar. Cantar sem espiritualidade para Deus, tu não vale nada. Pregar sem espiritualidade, pode o sermão ser bonito, pode fazer o povo chorar, pode fazer o povo sorrir, mas pregar sem espiritualidade para Deus não vale nada. Essa igreja, ela entrou numa apatia espiritual. Essa igreja, queridos, ela entrou num esmaecimento. Tudo que ela fazia era só para se amostrar pelo luxo e pela grandeza. Tudo que essa igreja fazia era sem espiritualidade. E aí você quer ver um exemplo? Quando não se tem espiritualidade, aí você vê Paulo dizendo em 1 Coríntios 13, ainda que eu dê o meu próprio corpo para ser queimado. É por isso que eu vou dizer aqui para os irmãos, igreja do Senhor, do Campo Tiririca, olhe para mim aqui, não venha domingo para cá, não venha, eu te peço em nome de Jesus. Quem pode ficar de pé para adorar o Senhor? Ele vê que o pastor que tem crença fica de pé e ele não fica. Fica em casa, meu filho, que essa tua espiritualidade ela não vale nada. Quem pode levantar a mão para o Senhor Jesus, ele não levanta. Quem tem vida espiritual age diferente. Olha, você vê que quando o crente tem vida espiritual, ele contribui com alegria e não quer que o nome dele apareça em nada. É assim ou não é? Quem tem vida espiritual faz as coisas na igreja e não anda dizendo, olha, eu já estou aqui há tanto tempo, eu faço isso. Não. A verdadeira espiritualidade não quer aplauso, porque Jesus disse assim, olha, quando tu orares, quando tu jejuares, quando tu der esmola, não deixa ninguém saber. Está lá em Mateus 6. A nossa espiritualidade hoje é só de ostentar. É de ostentação. É o crente dizendo, eu sou canela de fogo. Só se ostentando. Não precisa andar dizendo que tu é canela de fogo. Eu sou de oração. Eu tiro 3 horas de oração por dia. Fariseu, velho. Jesus disse em Mateus 6, entra no teu e fecha o quê? A tua porta. Olhe para mim aqui. Louvor sem espiritualidade para Deus não vale nada. É isso que ele está dizendo. E Jesus sabia da morte espiritual desta igreja. Ela tinha luxo, ela tinha poder, ela tinha glória, ela tinha história. Irmão, vocês olhem bem aí para a Europa. Olha o que eu vou dizer aqui para me finalizar. Olhem para a Europa. O tanto de templos grandiosos e bonitos que tem lá, mas estão fechando, estão sendo abandonados. Por quê? Porque tem luxo, tem presença, é até sustentado pelo governo, mas ninguém mais quer se congregar, porque faltou o espírito de vida.
A Bíblia diz em Romanos 8:2, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. A igreja, quando ela começou lá atrás, mesmo sem templo, mesmo sem poder humano, mas ela tinha espiritualidade. E aonde há espiritualidade, tu canta debaixo de um pé de cajá e tu sente a presença de Deus. É assim ou não é? Quando tem espiritualidade, o irmão pode estar tocando numa nota e a voz do cantor está em outra, mas termina em glória de Deus. Porque o crente tem. Agora, quando não tem espiritualidade, eles, ei querido, para esse instrumento, eu não sei cantar assim. Aí já é para se amostrar, é artista. É artista, está morto. Aí me dá um sol. Mortinho. Mortinho. Aí pronto, aí canta. Tem deles que fazem cada coisa linda, né? Assim, de ópera. Tem cantores do nosso meio, irmão, que parece ópera, que parece coisa estrondosa, mas não sente nadinha um povo, né? Assim, pronto, ele glória a Deus, até treme o beijo aí bota assim o microfone num charme. Aí os irmãos, ei rapaz, aí canta, mas não encanta porque não tem espiritualidade. Vocês entenderam como é as coisas? Aonde tem espiritualidade, Deus usa o louvor de uma criança e toca no meio da igreja. Aonde tem espiritualidade, tudo que é feito na espiritualidade por amor a Deus, soa bem no nosso meio. Eita, glória a Deus. Meus irmãos, eu vou encerrar, porque aqui, coloca lá, Jorge, o problema dessa igreja, pastor Ziel, e qual era o problema dessa igreja? Essa igreja tinha instituição, essa igreja tinha um social, essa igreja tinha muitas obras, essa igreja tinha tudo, mas Jesus diz, tudo que tu está fazendo para mim, bota lá, Jorge, o versículo, tudo que tu está fazendo para mim, está aí, olha, eu conheço as tuas, e tu está pensando que tu está viva. Tem muita instituição que é só nome de igreja, ela já virou uma peça velha de museu, porque Jesus não está mais nela. Negócio pesado, irmão. Isso aqui eu lendo hoje, eu chorei, porque a realidade, tem igreja que só tem o nome, igreja de Deus, igreja não sei de quê. Vocês podem observar hoje, as igrejas, elas perderam essa verdadeira espiritualidade. Igreja onde o pastor preza pela espiritualidade, ele não vive pregando dinheiro nela. Igreja que o pastor quer o evangelho, ele não anda pregando glória humana nela. Igreja que tem espiritualidade nela, olha, igreja que tem espiritualidade, eu vou dizer aqui a verdade, que tu se zangue, que tu ache ruim, igreja que tem espiritualidade, o que ela prioriza, digam comigo bem forte, oração, jejum, palavra e comunhão. Vocês podem observar hoje, pouca igreja no Brasil tem oração nela, outra, pouca igreja tem palavra, o povo não quer mais palavra, e esse é o sinal. Está aí, tu tem nome de que vive, mas está mortinho. Aí tem muitas delas que tem filantropia, tem muitas delas que tem projeto social, aí vai para a televisão e diz, nós estamos, agora mesmo, tem uma igreja aqui no Brasil, que eu não vou dizer o nome dela, tem uma igreja aí no Brasil que ela faz um social, mas o social dela não é espiritual, o social dela é simplesmente para estar na mídia, tudo que ela faz, ela filma para botar na mídia. E um irmão me contando agora, recentemente, ele disse que 2 líderes dessa igreja foram fazer o social, e um querendo se amostrar mais do que o outro, aí 2 pastores, aí pois tu vem, quem tem que ir primeiro sou eu, pois os 2 se pegaram na briga no meio da rua, e a porrada comeu. Cada um quer se aparecer. Eita, irmão. Vai lá, Jorge, bota, para nós ver aqui. Aí ele diz assim, como Jesus se apresenta para essa igreja? Como foi que Jesus se apresentou para essa igreja? Como foi que ele disse? Ainda tinha um pouquinho lá que estava morrendo, mas Jesus diz, eu tenho os 7, plenitude completa. Esse número 7 é plenitude completa. Ele estava dizendo, quem tem a vida para a igreja sou eu. E se alguém me buscar e priorizar a minha palavra, eu vou dar vida para aquela igreja. Sabe o que eu quero dizer para vocês? É que quem tem Jesus nunca fica sem espiritualidade verdadeira. Quem tem Jesus nunca fica sem avivamento. Irmão, eu sou crente, eu nasci no evangelho. Eu nunca dei com esse negócio, eu preciso de avivamento, eu nunca dei com isso.
Porque se eu estou lendo Bíblia, se eu estou orando e me congregando, eu vou precisar do quê? O que é mais que eu tenho que botar aqui para mim? Me ajude aí, o que eu tenho que botar mais? Depois da palavra, depois da oração, vida de santidade, orando, vigiando, o que eu tenho que botar mais? Aí vocês me dizem aí, o que eu tenho que botar mais? Creio que Jesus me salvou, creio que Ele é o dono da vida. O que eu vou botar mais depois do que isso aí? Me diga. Não existe. Quando Ele diz, olha, diz o que tem os 7 espíritos de Deus. Está aí, essa igreja estava morta. Mas Ele diz que tinha um grupinho lá que queria a salvação. E para eles, o Senhor Jesus diz, eu tenho a vida verdadeira. Os 7 espíritos de Deus. Coloca aí Apocalipse 1:4. E aí eu fecho aqui. Vai lá. 1:4. As 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz, da parte daquele que era. E o quê? Pronto, tá aí. Ele é quem sustenta a igreja ontem, hoje e amanhã. E quem tem a vida é Ele. Só quem aqui está nele, diga glória a Deus. Só quem está nele. Se tu não está, não levanta a tua mão, não. Não levanta, não. Fica mesmo com tua mão abaixada. Se tu está nele, glorifica. Se tu está nele, adora. Se tu está nele, tu tem vida, tem amor, tem paixão pelas almas. Agora se tu não está nele, aí dorme no culto. É só indo para o banheiro. É só bebendo água. É só passeando nos corredores. Meus irmãos. Tem muita igreja que Jesus está dizendo, eu te conheço. Mas vai acabar a tua famazinha. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz, eu também conheço, eu tenho, olha lá, volta lá, Jorge. Aí ele diz assim, e as 7 estrelas. Alguns dizem que essas estrelas poderiam tanto ser o anjo da igreja, como também os membros, porque lá em Filipenses 2,15, a Bíblia diz que os crentes são estrelas, são astros. Jesus estava dizendo aqui, nesse texto, ele estava dizendo, a igreja deve confiar em mim e me adorar, porque quem tem vida para a igreja sou eu. E ele diz mais, e esse restantezinho que tem aí, essas estrelinhas, quem sustenta elas sou eu. Irmão, nós louvamos a Deus, porque aqui Jesus estava dizendo, pode ter corrupção na igreja, pode ter grupo ruim na igreja, mas tem um grupo na igreja que ele preserva, porque ama a sua palavra. Quem é desse grupo aí? O grupo que ainda tem vida. Eita, glória a Deus. Aí pronto. Aí ele diz assim, aqui ó, conheça as tuas obras. Ele está dizendo, vocês têm muitas obras sociais, vocês têm muitas questões acadêmicas, vocês têm poder, vocês são influentes, tem rádio, tem mídia, tem pessoas poderosas aí no púlpito, mas para mim vocês todinho estão o quê? Mortinho. Eu gosto, é o seguinte, irmão, começa o dia lendo a Bíblia, pela manhã, eu li um autor que diz, sem Bíblia não tem café na casa dele. Aí pronto, eu começo meu dia com a Bíblia, eu termino meu dia com a Bíblia, aí eu vou dormir orando a Deus, aí pronto, é buscando ao Senhor, é crendo em Deus, sabendo que a qualquer hora nós vamos embora. É desse jeito. Agora isso aqui é para quem tem a vida daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, a plenitude completa. Que Deus nos abençoe. Só quem tem vida, diga glória a Deus. Mas tu tem mesmo certeza que tu está bem mesmo, que tu não está podre, que tu... Eita, irmão. Como está a tua língua? Me diz aí, como está a tua linguinha? Como está teu coração, velho? Me diz aí, como é que está teu coração, tua língua? Será que tu pode fazer um exame hoje, rapaz? Agora eu estava falando mal do irmão, agora eu estava tomando café, lá na casa do irmão Pedro, e nós dois cortando. Me diz aí como é que tu está. E eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Se tu quer ir para o céu, a mensagem é essa daqui. Eu não faço gracinha com crente, não. Não tem negócio de gracinha com crente. Amadinho, não tem negócio de amadinho, não. Não tem negócio de amado, queridinho, de Jesus. Jesus, irmão, ele quer cabra santa e mulher santa. E olha para cá, não se iluda com esse negócio desses pastores, desses pregadores que andam com essas besteirinhas. Com Jesus, ou tu presta, ou tu não presta. E é o seguinte, Jesus não quer saber o que tu dá na igreja, o que tu faz, ele quer saber da tua fidelidade. Se tu for fiel, ele te abraça.